Salve, salve nação! Eu descobri o motivo do Michael estar tão triste e vocês não vão acreditar no motivo, rapaziada. Simplesmente o Michael anda cabisbaixo no Flamengo e agora eu já sei o motivo e vou contar pra vocês. Cola aqui comigo no canal bem posicionado pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Flamengo e, é claro, uma pitadinha no mundo da bola. Chega pra perto, já fortalece aquele like, agora, clica no like pra você não esquecer. Se por acaso você não for inscrito, inscreva-se. Você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Flamengo. Rapaziada, a parada é uma só e tem a ver com transferência. O Michael está sendo assediado pelo mundo árabe. Que isso, Rodrigo? Ele acabou de voltar. Isso mesmo. E mais, o Flamengo não dispensa essa negociação, porque o Michael foi vendido a primeira vez para o Al Hilal por 80, alguma coisa assim, 80 milhões de euros, 80 milhões de euros, 80 milhões de reais, só que ele retornou de graça e tem contrato com o Flamengo. O que isso significa, Rodrigo? Que o Michael, se ele for vendido de novo, ele vai render uma baita grana para o Flamengo, mesmo que seja por duas vendas. O Al Hilal contratou o Michael lá atrás, antes de chegar o Neymar, por exemplo, e ficou recheado de brasileiros e de estrangeiros. Mas aí ele precisou abrir espaço de alguns jogadores para novas contratações. E nessa aí, o Michel já tinha cumprido ali 2 anos de contrato, ele foi liberado sem custo nenhum e resolveu jogar no Flamengo. Ele escolheu jogar no Flamengo. E agora o mundo árabe, o do Catar principalmente, estão fazendo muitas propostas pelo Michael. Muitos dos clubes que jogaram contra o Michael agora querem ele no time deles. São pelo menos três do mundo árabe. Não vou arriscar o nome deles aqui porque são dificílimos, mas é que ele sempre tem um al alguma coisa. Não é o do Benzema, Al Ittihad, não é o próprio o Al Hilal, que são os dois maiores, e também não é o Al Nassr. Mas ainda assim, os times árabes têm muita grana. E como o Michel jogou por lá, ele já conhece o robozinho e querem que ele volte. Detalhe, ele vai ter um baita contrato com com o novo clube e pode render uma baita grana para o Flamengo. O único detalhe é um só: o Flamengo não topa nem ouvir a proposta do mundo árabe antes do Super Mundial. Então é o seguinte: se você tem interesse em contratar o Michael, passa daqui a pouco, vai ter que torcer para o Flamengo ser logo eliminado para poder tentar negociar com o Michael. O fato é o seguinte: o Flamengo recebeu o Michael de graça e uma nova venda não é descartada na Gávea. Só que aí, né, a cabeça do robozinho já tá daquele jeito, completamente perturbada. Fico no Brasil, viro ídolo do Flamengo ou volto para a Arábia e pego uma grana violenta. Gente, o Michael ganha muito bem aqui no Flamengo, mas não se compara ao que ele vai ganhar no mundo árabe. Por exemplo, o Roberto Firmino, que foi ventilado por muitas redes aqui no Flamengo, ganha 10 milhões lá. O Roger Guedes, a mesma coisa. Então, o Michael, por mais que ele ganhe bem aqui no Flamengo, lá ele vai ganhar 5, 7, pode chegar a 10 vezes mais. Então, Michael está com os dias contados aqui no Flamengo. E se o Flamengo estava pensando em dispensar o Cebolinha, isso vai ficar cada vez mais distante de acontecer se o Michael for embora. Porque o Flamengo tem Bruno Henrique, Michael e Cebolinha para aquela faixa do campo. E se o Michael for embora, volta a ser dois. Como o Bruno Henrique também faz o 9, vai ficar apenas com o Cebolinha por aquele lado. Olha que o Cebolinha vive se machucando. Mas hoje a gente vai fazer uma live daqui a pouquinho falando do pré-jogo do Flamengo amanhã. E o Flamengo deve entrar em campo com um time super misto. Afinal de contas, a Copa do Brasil não é prioridade. Mas é óbvio que o Felipe Luiz não vai entrar em campo para perder. Mas a molecada como o Joshua pode ganhar espaço ou o Alacian pode ganhar muitos minutos nesse jogo do Flamengo pela Copa do Brasil. O goleiro a gente já sabe, vai ser o Matheus Cunha, o nosso goleiro da Copa do Brasil. Deixa o Rossi descansando. O Arrascaeta foi poupado no último jogo contra o Botafogo, estava no limite de estourar. E tem mais uma sequência de 3 jogos. Será que o Arrascaeta consegue fazer 3 jogos em altíssimo nível antes do Super Mundial? Já vou falar disso também.
Mas o Arrascaeta está sendo tratado com muito cuidado para que ele chegue no Super Mundial no ápice da sua forma física. Uma boa apresentação do Flamengo no Super Mundial pode colocar o Mengão em outro patamar no cenário internacional. E aí o Arrascaeta deve ter alguns minutos contra o Botafogo da Paraíba, porque se o jogador ficar muito tempo sem entrar em campo, aí ele começa a perder o ritmo de jogo. Então, para quem está acostumado a jogar quarto e domingo, ele já descansou aí no domingo. Então já são 5 dias com Arrascaetas. Arrascaetas. É um só. Arrascaeta está descansando e já está liberado para jogar contra o Botafogo. Dependendo do resultado, acho que ele vai ser sacado do time. Eu colocaria o Arrascaeta no primeiro tempo para fazer o placar e depois a gente vê o que acontece. O Flamengo ganhou o primeiro jogo fora de casa por 1-0, uma vitória comum. O Flamengo já se classifica. Mas o empate também favorece o Flamengo. Qualquer empate de 0-0, 1-1, 2-2, quem passa é o Flamengo. Então, o Flamengo continua em busca do Hexa da Copa do Brasil. Apenas o Cruzeiro tem 6 Copas, o Flamengo tem 5, é penta, e se continuar nessa pegada, tem tudo para disputar mais uma final praticamente consecutiva, né? Praticamente não, consecutiva de Copa do Brasil. Perdemos para o São Paulo, ganhamos do Galo e podemos chegar em outra final. Se vencer, vira Hexa e empata com o Cruzeiro em taças de Copa do Brasil. E o Felipe Luiz, é claro, vai levar a campo os jogadores que não jogaram no último jogo e não estão lesionados. Por exemplo, o Eric Pulgar não joga, De La Cruz não joga, o Gerson pode jogar, Gerson pode jogar. Então a gente pode ter Gerson e Arrascaeta no meio de campo, tranquilinho. Provável que jogue o Everton Araújo, porque esse garoto está ganhando muito espaço. O Alan segue lesionado. Então o meio de campo, Everton Araújo, Gerson e Arrascaeta. Para mim é isso. Aí na beirada de campo, talvez ele até arrisque entrar a campo com o Alacian ou com o Joshua, junto com o Juninho. Juninho também teve poucos minutos nas últimas partidas, provavelmente deve ser titular, deve ser o 9, ao lado do Pedro. O Pedro só jogou um tempo contra o Botafogo e não pode ficar fora do time. O Pedro não está na sua melhor forma física, todo mundo fala isso o tempo todo, mas o Pedro tem que jogar para conseguir a sua forma física. Acreditando que o Botafogo da Paraíba vai se jogar fechadinho no Maracanã, a jogada aérea vai ser uma arma poderosíssima. Então, assim como foi contra o Botafogo, o Pedro e o Bruno Henrique, eu acredito que deva ser o Bruno Henrique de ponta, o Pedro Juninho na área e o Everton Araújo na meia direita. Ou até mesmo o Matheus Gonçalves, que entrou contra o Botafogo. Me arrisco a dizer que pode ter o Matheus Gonçalves. E aí o Flamengo já volta a jogar de novo num 4-2-3-1, sendo que um dos volantes vai ser o Everton Araújo, a linha de 3 fica Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique. E lá dentro, Arrascaeta, Gerson e Matheus Gonçalves. E lá dentro o Pedro e mais um. Provavelmente, para poupar o Bruno Henrique, deve ser o Juninho. Mas o Bruno Henrique com certeza vai estar na partida. Lembrando que o Flamengo ainda está vivo nas 3 competições que já iniciaram e ainda falta o Super Mundial, meu parceiro. Essa temporada está diferenciada com esse tempero especial do Super Mundial. E para quem não sabe, o John Texto está tentando seduzir Cristiano Ronaldo para jogar no Botafogo esse Super Mundial. Já imaginou o CR7 vestindo a camisa 7 do Garrincha? Que isso, maluco! Ia ser um espetáculo. Pelo menos ia vender muita camisa do Botafogo. Mas tudo isso a gente vai poder acompanhar amanhã pela Copa do Brasil, o Flamengo entrando a campo e os seus principais jogadores. Principalmente, o ataque deve ter muitas mudanças. Na zaga eu não acredito. A zaga do Flamengo quase não sofre muitos desgastes. Então, deve ser o Danilo para ganhar ritmo de jogo. Um dos zagueiros, Léo Ortiz e Léo Pereira. Não acho que ele vai colocar o Cleiton. O zagueiro Cleiton acho que não entra nesse jogo. Deve ser o Danilo e mais um. Talvez o Léo Ortiz ou o Léo Pereira. E, claro, os laterais. O Wesley provavelmente não deve jogar. O Wesley pode jogar.
ele foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não joga contra o Palmeiras. Tá arriscado o teu Wesley nesse jogo. Afinal de contas, ele não jogará o próximo e aí pode dividir a lateral direita ali com o Varela, para o Varela poder encarar o Palmeiras também, jogando o fino da bola. Então, além do time titular, o Felipe Luiz deve promover muitas mudanças. O que eu não estou gostando é da mudança do esquema tático. No último jogo foi um 4-2-4 e não funcionou, ficou no 0-0. Então, volta a jogar no 4-2-3-1, Felipe. Faz o básico, faz arroz com feijão. Arrascaeta um pouco à frente. Você pode colocar o Gerson um pouco mais para a direita. Você pode colocar na meia esquerda também o próprio Bruno Henrique. A linha de três, porque assim, ou 4-1-4. Isso também seria interessante. Assim, só o Everton Araújo, que é um baita volantão, protegendo os zagueiros. E faz uma linha de quatro com Gerson, Arrascaeta. Nossa Senhora. Gerson, Arrascaeta, Matheus Gonçalves e Bruno Henrique. Deixa o Pedro lá em cima. Já imaginou? O Gerson, Arrascaeta por dentro. Aqui na esquerda, o Matheus Gonçalves e o Bruno Henrique. Deboche. Ou 4-1-3-2. Pedro e Bruno Henrique. Se esses dois fizer a fusão, esquece, vai ser o ataque titular do Super Mundial. Mas ainda não deu liga, não teve passe e gol de Bruno Henrique e Pedro. A gente quer reeditar a edição Pedro e Gabigol, né, gente? Ou Gabigol e Bruno Henrique. Gente, será que tá faltando o Gabigol nesse time? Que fase! O Gabigol jogava com todo mundo e dava certo. Ô, moleque danado! Por que você foi embora, Gabigol? Tamo junto, galera. Aquele abraço. Não esquece, deixa o seu like e até daqui a pouco.